Olá a todos e bem-vindos a mais um encontro nosso do Crisma. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre dogmas da Igreja Católica. Mas antes disso, vamos pedir para o Espírito Santo nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, como eu disse para vocês, hoje a gente vai aprender sobre os dogmas da Igreja Católica. E o que são esses dogmas? Os dogmas nada mais são do que verdades reveladas por Deus, podendo ser ou na Bíblia ou na tradição da Igreja. Um exemplo de um dogma revelado na Bíblia é quando Jesus Cristo falou que Deus são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Isso é um dogma da Igreja. É basicamente isso. E a Igreja, ela obriga e zela aos cristãos para crerem nessas verdades reveladas por Deus. E os dogmas nós dividimos em 8 grupos de seus tipos, sendo dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, dogmas marianos, que é sobre Nossa Senhora, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos e dogmas sobre as últimas coisas. E eu vou falar com vocês as primeiras 4 tipos de dogmas. Começando sobre dogmas sobre Deus. O que a Igreja fala? Conforme as verdades reveladas. Deus é único. Fala sobre a unidade de Deus. Não existe mais de um Deus, apenas Deus Criador. Um outro dogma de Deus é eterno. Alfa ômega, do princípio ao fim. Deus sempre existiu e Deus sempre existirá. E também sobre o dogma de Deus temos a Santíssima Trindade, que foi um dogma revelado por Cristo, em que Deus são 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Continuando aqui sobre os tipos de dogmas, nós temos o dogma sobre Jesus Cristo, que são: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Temos que acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus, tanto por sua essência. Foi concebido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo também é Deus, dá para entender nesse sentido, de que Jesus Cristo é verdadeiro Filho de Deus e Filho de Deus por essência. Aqui a gente fala sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Um outro dogma de Jesus Cristo é que Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. O dogma consiste no seguinte: Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício a Deus Pai por nós. Ele se ofereceu como um sacrifício. Tanto que é por isso que nós o referimos como cordeiro imolado. Que cordeiro era usado como sacrifício no Antigo Testamento. Tem muita referência nisso no Antigo Testamento, que os cordeiros eram usados como sacrifício para Deus. Então, é assim porque a gente se refere a Jesus Cristo a cordeiro imolado. E na missa, um parênteses aqui, na missa a gente reza a oração: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. É Jesus Cristo que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Então, é um dogma aqui. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por seu sacrifício de morte. Porque por conta de sua morte, em sua cruz, nós fomos perdoados pelos nossos pecados. Principalmente o pecado original que proveio de Adão e Eva. Um outro tipo de dogma que vamos conversar é sobre a criação do mundo. Que esse dogma consiste no seguinte: tudo que existe foi criado por Deus, a partir do nada.
Então vamos lá, explicar esse dogma que é um pouquinho complicado. Eu espero que eu consiga expressar bem as ideias e que vocês entendam. Por favor, se não entenderem, mandem mensagem. Falem com a gente que a gente vai responder tranquilamente. Como assim a questão da parte do nada? Como exatamente Deus criou a criação é uma questão da ciência. Mas o fato de que ele criou toda a criação é uma questão de fé. Essa história de que a igreja e a ciência não combinam foi desvirtuada, está errada, no seguinte sentido. Claro que hoje a ciência pode seguir por um caminho em que a igreja não diz que é verdade. Porém, há certos não é pensamentos, mas pode seguir, mas pensamentos que condizem com a verdade da igreja. Ou seja, por exemplo, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi criada pelo físico e pelo astrônomo e pelo padre George Lemaitre, eu acho, porque não sei dizer esse nome. Mas então, a teoria do Big Bang foi criada por um padre. Entende? Então, como que não tem essa história do estudo da criação ser diversa do estudo da igreja. Que é o seguinte, a gente não pode pensar que a criação e a evolução são coisas separadas. Que a criação é uma coisa da igreja, que Deus criou tudo, e a evolução é uma coisa da ciência. Repetindo, a igreja o pensamento de que tudo foi criado por Deus é uma questão de fé, uma verdade da igreja. Como foi mudando, foi evoluindo por questões das leis naturais, por questões de influências, foi estudado pela ciência. E ciência nada mais é que o que é? Um dom dos 7 dons do Espírito Santo. Então, a criação e a evolução não precisa ser contraditória. O crente pode acreditar que a evolução é a continuação da criação, mesmo que interferida pelas leis naturais e pelas influências, porque Deus é a primeira causa. Deus criou e toda a criação voltará a Ele. Então, eu espero que seja entendido aqui esse dogma sobre tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. E, por último, o dogma sobre o ser humano é que o homem é formado por corpo material e alma espiritual. O dogma consiste basicamente que nós, pessoas, somos de corpo e de alma. Corpo que a gente enxerga, corpo que a gente sente, certo? Mas que ao final vai voltar ao pó, como diz, do pó ao pó. E a alma, que é o que a gente realmente tem que cuidar, que é porque a gente realmente aprende, procura melhorar e volta a Deus. A alma, que é a criação direta de Deus, claro, volta a Deus. Vamos falar um pouco sobre os dogmas marianos. Marianos vem de Maria, certo? Maria, mãe de Jesus. Então, um dos dogmas que nós vamos comentar é sobre Maria, mãe de Jesus. A maternidade divina de Maria. Maria é realmente mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus. Jesus é Deus, certo? Então, Maria, ela é realmente a mãe de Deus. Esse é um dogma da nossa fé. Outro dogma mariano é a concepção imaculada de Maria. Concepção é a geração, quando Maria foi gerada por Santa Ana, que é a mãe de Maria. Ela foi gerada sem pecado nenhum, ela foi preparada desde antes do nascimento dela para poder gerar Jesus. Porque onde ia habitar o Santo dos Santos, o ventre que ia carregar Deus, não podia ter mancha nenhuma. Então Maria foi preservada do pecado mesmo antes de nascer. Então é a concepção imaculada. Imaculada é sem manchas, certo? E o outro dogma mariano que a gente quer comentar é sobre a Assunção de Maria, que por acaso é o que nós comemoramos hoje, sábado. Nesse 15 de agosto é o dia da Assunção de Maria. A gente não pode confundir com a ascensão de Jesus. São duas palavras distintas. Jesus ascendeu ao céu de corpo e alma. Ou seja, ele subiu, ele se elevou ao céu. Maria foi assunta.
Jesus ascendeu e Maria foi assunta, certo? Maria foi levada, ela não se levou. Ela foi levada por Deus ao céu de corpo e alma. Então essa é a Assunção de Maria, certo? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a diferença entre a adoração que nós prestamos a Deus e a veneração que nós temos por Maria. Maria, como nós vimos, é a mãe de Deus, certo? Mas ela não é deusa. Maria é uma criatura de Deus, ela é humana, assim como nós. Muito elevada, perfeita, sem pecados, porém humana. Há um abismo muito grande entre Deus e Nossa Senhora. Então nós não adoramos Maria. A adoração somente a Deus. Deus dividido em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Maria, nós temos a nossa veneração. Maria é a porta do céu. Você já viu essa expressão? É a porta onde Deus veio ao mundo. Porta que se abre. Mas sem a escada, que é Jesus, nós não conseguimos chegar ao céu. Não basta ter uma porta. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao céu. Maria está aqui porque ela trouxe Jesus a nós, certo? Então, lembre-se sempre disso. A Deus nós adoramos. Maria nós veneramos, certo? Essa é a diferença. O próximo dogma que eu quero comentar com vocês é sobre o Papa. O dogma sobre o Papa diz que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja instituído diretamente por Jesus. Jesus, quando disse a Pedro: Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, ou seja, a igreja de Jesus. Jesus deu a ordem e edificou a igreja dele, ali com Pedro. E todos os papas seguintes, até o dia de hoje e eternamente, enquanto a igreja permanecer firme, porque a igreja é eterna, todos os papas serão sucessores de Pedro. Ou seja, eles vieram de uma linhagem, desde Pedro até agora que nós temos o Papa Francisco, certo? Então todos os papas que já passaram por nós, Papa Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, todos esses papas vieram da linhagem de Pedro, certo? A sucessão apostólica, desde Pedro até os dias de hoje, certo? Então é um dogma da nossa fé. A sequência é inquebrada, certo? Os papas são todos sucessores de Pedro, o apóstolo que foi instituído por Jesus, escolhido por Jesus para fundar a igreja dele. O próximo dogma que eu quero comentar com vocês é o dogma sobre os sacramentos, certo? Jesus disse aos apóstolos em uma passagem: a quem perdoais os pecados, lhes serão perdoados. A quem o retiveres, lhes serão retidos. Vocês lembram dessa passagem? Vocês já ouviram ela em algum momento? Então, o poder da igreja, dos pastores da nossa igreja, ou seja, dos padres, dos bispos, de perdoarem os pecados nossos pecados humanos, veio de Deus. Não é o padre que perdoa. O padre, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, tem esse poder de perdoar os nossos pecados, porque isso foi designado por Deus. Deus deu essa ordem e essa lei para ir batizar as pessoas e depois perdoar os pecados, para elas continuarem seguindo a vidas puras, certo? Sem os pecados. Então, a ordem de perdoar os pecados veio diretamente de Deus. Outro dogma sobre os sacramentos é a presença real de Jesus no pão e no vinho, certo? Na Eucaristia, que nós ouvimos tanto que vocês fizeram no passado. Ou seja, Jesus está realmente presente na Eucaristia. O pão e o vinho sofrem a transubstanciação, certo? Existe a transformação, existe a transubstanciação. Imaginem, por exemplo, que vocês peguem uma massinha de modelar e façam uma bola com ela, certo? Depois vocês pegam e amassam. Ela se transformou, certo? Ela recebeu outra forma. Mas a substância original, a substância massinha, no caso, não se alterou, certo? Sendo uma bola, sendo um quadrado, sendo uma cobra, sendo o que vocês quiserem, a substância é a mesma. Mas a forma muda, isso é uma transformação, certo? Já na Eucaristia ocorre a transubstanciação, ou seja, muda a substância. Quando nós vemos, continua sendo pão, continua sendo vinho, não muda a forma, mas muda a substância. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e o sangue do nosso Senhor, certo? Que se entregou por nós. Então, isso é a transubstanciação.
a transformação da substância. Não muda a forma, porém muda a substância. E nós acreditamos que aquilo é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, porque Ele nos disse, certo? E a última categoria, podemos chamar assim de dogma, que nós queremos conversar é sobre os dogmas das últimas coisas, ou seja, do fim, do nosso fim terreno. Existem dois caminhos que nós podemos seguir depois da morte, certo? Isso nós ouvimos desde sempre, que é o céu e o inferno. Não tem muito para onde correr. Mas também, a gente já ouviu falar às vezes, mas não entende muito bem o que é o purgatório. Então vamos separar isso. O céu é o lugar onde as almas vão ao encontro de Deus, onde nós encontramos com Deus. As almas puras, as almas santas vão para encontrar com Deus, certo? Ali no céu só entram almas puras, puras de pecado. Por isso que é tão importante a nossa confissão aqui, limpar a nossa alma, purificar a nossa alma para que a gente possa chegar no céu. Logo, a gente não sabe quando vai ser a nossa morte. Porém, às vezes, por algum motivo, alguma coisa, a gente morre em pecado, certo? Um pecado venial. Lembra que a gente falou sobre a diferença disso? Não é um pecado mortal. É um pecado que você cometeu muitas vezes sem querer, ou que você já estava planejando se confessar, mas não deu tempo por algum motivo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso outro dia. Então, se você tem essa mancha na sua alma, você não pode entrar no céu. Porém, você não está condenado no inferno. Você tinha a intenção de limpar, de ir ao encontro de Deus. Então, existe o purgatório. O purgatório é o lugar onde as almas ficam se purificando para poder chegar ao céu, certo? Tem uma passagem que fala que como o ouro se prova no fogo, certo? Quando as pessoas iam fazer joias, iam mexer com o ouro precisava ser purificado. E para o ouro ser purificado, ele era colocado a altíssimas temperaturas até ele derreter, para que pudesse se purificar e separar o que era ouro e o que não era. Então, o purgatório é isso, é a purificação da nossa alma, onde a gente fica se purificando, esperando e nos transformando para poder encontrar com Deus no céu, para realmente estar com a alma pura, para poder chegar até Deus, certo? Porque somente podemos chegar até Deus com a alma pura. Mas realmente existe o inferno, né? Nós sabemos que ele é real, nós acreditamos que ele é real, mas a gente não pode usar o inferno como um modo de botar medo nas pessoas, para elas terem fé. O inferno não é isso. Não é um lugar que você vai ser condenado se você não acreditar, se você não seguir, arrisca tudo, você vai para o inferno. Não podemos usar isso. O inferno é apenas a consequência natural da escolha que a gente fez aqui na Terra. Então, aqui nós escolhemos se queremos viver longe de Deus ou perto de Deus. Porque depois da morte, a nossa alma não tem mais vontades. A vontade é do nosso corpo, é da nossa mente. Nós escolhemos se queremos seguir o caminho de Deus ou não. Então, o inferno é apenas a consequência natural das nossas escolhas. Se nós quisermos viver longe de Deus aqui na Terra, não seguindo os ensinamentos, não sendo uma pessoa boa, não sendo uma pessoa justa, afastada das leis de Deus, afastada da vida de oração, afastada de tudo que é bom, justo, perfeito e agradável como Deus, a consequência é a gente ir nesse lugar tão terrível, que na nossa visão é a ausência total de Deus. Certo? É uma escolha que nós fazemos conscientemente aqui. O inferno é um lugar onde não existe mais Deus, não existe mais nada, não existe mais esperança. Uma vez lá, acabou, para sempre. É a vida eterna longe de Deus. Vocês lembram que a nossa vida é eterna, a nossa alma é eterna. Ou seja, para sempre, certo? Não tem fim. Esses sinônimos, mas é para a gente entender que realmente não tem fim. A nossa vida aqui na Terra é muito curta. Se nós vivemos como as pessoas que mais viveram nesse mundo, 120, 130 anos, 200 anos se a ciência avançar um dia, o que é isso perto da eternidade? O que é isso perto da eternidade? Depois que a gente sai daqui, é a consequência das nossas escolhas, certo? Por isso nós precisamos tentar viver a nossa vida o mais perfeitamente aqui. Jesus disse, sede perfeitos como meu Pai é perfeito, certo? Deus é perfeito. Então nós vamos tentar, nós vamos falhar, com certeza. Mas para isso existem os sacramentos, para isso existe a reconciliação, para isso existe a Eucaristia, para nos dar força, para alimentar a nossa alma, certo? Então, a nossa vida eterna depende das nossas escolhas aqui na Terra. E, bom, essas são as categorias de dogmas que a gente quis passar para vocês hoje. Nós vamos passar
uma atividade para vocês fazerem depois, logo vai chegar no grupo. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para a gente. A gente está sempre à disposição de vocês. E então vamos rezar para poder encerrar a nossa catequese de hoje. Vamos pedir a Deus que nos dê a força para continuar vivendo no seu caminho, para poder seguir nessa vida aqui na Terra, certo? Até podermos chegar no céu, encontrar com Deus no céu. E vamos pedir também para Nossa Senhora nos cobrir com o manto e nos ajudar nesse caminho. Ela, como eu disse, é a porta do céu, veio trazer Jesus ao mundo, ela pode nos ajudar a levar até ele, certo? Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana.